Eu saúdo os amados e queridos irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Sou grato a Deus por mais esta rica oportunidade que Ele me concede de nesta noite estar aqui mais uma vez para ministrar aos nossos corações a sacrossanta palavra de Deus. Agradeço a Deus pelo dia de trabalho, agradeço a Deus pela minha vida, pela vida da minha esposa, pela vida da minha filha. Dou graças a Deus pelo dia que Ele me tem proporcionado e pela rica oportunidade de poder estar aqui nesta noite. Glória a Deus. Convido-vos a meditar comigo versículos na palavra de Deus que encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 21 a seguir. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 7, versículo 21, que diz-nos assim a palavra de Deus: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, amados, graças a Deus por esta palavra. Bendito seja Deus pela sua palavra. Bendito seja Deus pela inspiração desta palavra. Queridos, entendemos neste versículo que ora acabamos de ler que não é o dizer Senhor, Senhor, não é o chamar Jesus de Senhor que dará direito ao homem ou à mulher de entrarem no reino dos céus. Nos dias os quais estamos vivendo, aonde vemos muitas igrejas de todo tipo, igreja para todo gosto, igrejas de todas as formas, de todas as maneiras, aonde as pessoas chamam Jesus de Senhor. Em todos os lugares que nós estamos, nós ouvimos as pessoas professar o senhorio de Jesus, dizendo que Jesus é isso, Jesus é aquilo. Hoje está na moda ser crente. Está na moda, hoje é coisa chique ser crente. Para tudo hoje as pessoas dizem: Deus te abençoe.
pouco se usa obrigado, mas é Deus abençoe. As pessoas mostram serem religiosas, as pessoas mostram serem devotas de Jesus, de Deus, mas aqui está a verdade expressa nesta palavra de nosso amado Senhor Jesus Cristo, de que o simples fato de dizer Jesus Senhor, de dizer que Jesus é Senhor, de sair afirmando que Jesus é Senhor, isso não garante a ninguém entrar no reino dos céus. É lamentável que nós vemos nos nossos dias. É triste. Pessoas que se dizem crente, pessoas que se dizem está indo para o céu, pessoas que fazem tudo na igreja aonde estão, aonde congregam, mas poucos são os que fazem aquilo que verdadeiramente tem que estar em primeiro lugar. A palavra de Deus registra que o obedecer é melhor do que o sacrificar. A palavra de Deus registra que a rebeldia, a desobediência é como o pecado de feitiçaria. E obedecer é algo que não está no coração de muitos crentes. Obedecer é o que não está na vida de muitas pessoas que se dizem evangélicos, que se dizem crente, que se dizem participar de uma igreja. Essas pessoas fazem tudo, dão seus dinheiro, dão suas casas, seus carros. Essas pessoas fazem tudo menos obedecer. Há uma certa dificuldade em obedecer. Há uma certa dificuldade em obedecer a Deus, a palavra de Deus, como Deus quer. As pessoas querem vir para o Evangelho. As pessoas querem vir a Jesus. Mas elas querem impor a Jesus a maneira como elas veem. A maneira como eles querem que Jesus os aceita, os receba. E não é dessa maneira. Jesus, Ele é Senhor. Ele é Deus. Ele está acima de tudo, de todas as coisas. Mas as pessoas querem impor a Deus como servir a Ele. As pessoas querem impor para Deus como que elas querem que Ele os aceite. Mas eles não querem obedecer. Os crentes estão cada dia mais rebeldes, estão cada dia mais desobedientes à palavra de Deus. Não querem obedecer à palavra de Deus. Não querem se dar à palavra de Deus. Não querem deixar que a palavra de Deus entre em seus corações. Porque eles sabem que se ela entrar, ela fará uma regeneração interior na alma. Mas essas pessoas não querem. E Jesus aqui deixa bem claro que não era o muito dizer Senhor,
não é por dizer Senhor, Senhor, que vão entrar no reino do céu. Interessante que a Bíblia registra duas expressões distintas com relação ao reino. Ora a Bíblia diz reino de Deus, ora a Bíblia diz reino dos céus, dando a entender a existência de dois reinos, mas que na verdade refere-se a um reino só, distinguindo apenas as expressões, aonde particularmente eu quero ficar com a interpretação que eu subentendo, que quando se fala reino dos céus, é mostrando a natureza desse reino, a origem deste reino, que este reino não é da terra, não é terreno, esse reino não é de baixo, esse reino é do céu, ele é de cima. Por isso eu quero entender que a expressão reino do céu é porque esse reino é do céu. Reino de Deus, por se tratar um reino, cujo Senhor deste reino é o Rei, nosso Deus soberano. Esse reino não é do homem, esse reino não é do diabo, mas é o reino de Deus. Eu quero dar essa interpretação. Reino do céu, a sua natureza dos céus. Reino de Deus, porque o reino pertence a Deus. E o reino dos céus já está entre nós. E para entrar nesse reino, para fazer parte do reino dos céus, que é de Deus, não é o dizer Senhor, Senhor, Senhor. Tem pessoas tão devotas, tão religiosas, que 10 palavras que ela pronuncia, 8 palavras ela fala a palavra Jesus, Senhor. Para tudo na vida dessa pessoa ela fala Jesus, Senhor. Mas quando se fala em obedecer, quando se fala em renunciar como um ato de obediência a Jesus, as pessoas recuam, as pessoas não querem. Mas para entrar neste reino, não é o dizer Senhor, Senhor. Jesus diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Este é o requisito, a exigência de Deus para se pertencer ao reino dos céus, para entrar no reino dos céus. Não é pela religiosidade, não é pelo muito professar Senhor, 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 mas é pela obediência a Jesus, a palavra de Jesus. É fazer a vontade de Deus, se submeter à vontade de Deus. A igreja ela tem um papel fundamental. A igreja, quando fundada por Jesus,
quando Jesus fundou a igreja, constituiu a igreja tem um papel fundamental no reino. Um papel exclusivo, singular. O papel da igreja aqui na terra não é um papel duplo. É um papel único, singular. O papel da igreja não é fundar creche, fundar asilo. Não é se envolver com coisas daqui de baixo, com coisas materiais. A igreja não tem que se envolver com nada desta vida. Ela tem um foco só. E ela não pode perder o foco com outras coisas materiais aqui desta vida. A igreja não tem que se envolver com comunicação. Não, irmão. O papel da igreja é somente um, que é o de evangelizar, que é o de pregar a palavra de Deus. O papel da igreja é de aliciar pessoas ao reino, para entrar no reino dos céus. A igreja, ela é uma agência do reino. Ela tem por incumbência, por papel fundamental, principal, único, exclusivo, singular, de evangelizar, de pregar o evangelho, que é o poder de Deus para salvar as almas. E levar essas pessoas salvas a entrar no reino, a viver o reino, a viver no reino, para o reino, submissa ao reino dos céus, cujo Senhor desse reino é Deus, o Pai Todo-Poderoso. Mas a igreja hoje está envolvida, ela está embaraçada nas coisas desta vida. É a ganância de ganhar dinheiro. Não sei para quem é esse dinheiro que se ganha misturando a igreja em coisas aqui desta vida. A igreja só tem um papel, irmão. Ela foi fundada com um só propósito. Não foi dois propósitos, um só propósito. De pregar o evangelho, de ir e fazer discípulo de todas as nações através da pregação da palavra de Deus. Ela tem que levar pessoas ao reino do céu, a entrar no reino. A igreja, ela fala do reino, ela prega sobre o reino para as pessoas, despertar nas pessoas o desejo pelo reino dos céus, o desejo de entrar nesse reino. O papel da igreja, irmão, é maravilhoso. Mas, lamentavelmente, as nossas lideranças têm desviado esse foco, têm misturado esse propósito de Deus para com a igreja, com outras coisas terrenas, ambicionando o dinheiro. E o papel fundamental da igreja tem se desviado. E poucos são os que entram no reino. Há muitos que entram na igreja, mas não estão no reino. Há muitos crentes que eles fazem parte da igreja, mas não fazem parte do reino. Porque a entrada na igreja, a participação na igreja, não é o mesmo que entrar no reino. Mas a entrada no reino envolve a participação na igreja. Há muitas irmãs, crentes, há muitos irmãos, irmãs, que entraram na igreja,
mas não participa do reino dos céus. Fazem tudo dentro da igreja, mas não participa do reino do céu. Porque o simples fato de você entrar na igreja, para pertencer a uma igreja, ter o teu nome escrito no livro de rol de membro da tua igreja, não quer dizer que você entrou no reino. Não quer dizer que você participa desse reino. Porque entrar no reino, viver o reino, é viver submisso a Deus, é se sujeitar a Ele de todo o teu espírito, de toda a tua alma e de todo o teu corpo. É viver para o reino. Então há muitas pessoas que eles estão na igreja, mas não entraram no reino dos céus. Não entraram no reino dos céus. E isso é lamentável. É lamentável. Porque entrar no reino dos céus é participar na igreja. Mas participar da igreja não é o mesmo que entrar no reino do céu. É lamentável. Triste será a surpresa com que muitos crentes serão surpreendidos no dia da volta de Jesus Cristo. Porque eles vivem dizendo que Jesus é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é meu Senhor. Mas eles não querem obedecer. Eles não querem ser submissos a Deus. Eles não querem viver a palavra de Deus. Eles não querem viver para a palavra de Deus. Em Malaquias, no capítulo 3, tão conhecido, o capítulo 3 de Malaquias, onde fala Deus perguntando para Israel, Deus falando com Israel, dizendo que vós dizeis que eu sou o Senhor, e dissestes bem. Porque Ele é Senhor. Mas se eu sou Senhor, onde está a minha honra? Onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, como vós testifica, e de fato eu sou Senhor, contudo, aonde estás a minha honra? Porque vós dizeis que o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou Senhor, onde está a minha honra? Então muitos chamam Jesus de Senhor, diz
diz que Jesus é Senhor, retificando, está no capítulo 1, no versículo 6. Se eu sou Senhor, onde está a minha honra? Onde está o meu temor? Os crentes não honram a Deus, não têm temor de Deus. Eles chamam Senhor, Senhor, mas não há o temor, não há a obediência. E com isso julgam estar no reino dos céus, fazerem parte do reino dos céus, quando na verdade estão enganando a si mesmo. Porque a palavra de Deus, ela é taxativa. Não é o dizer Senhor, Senhor, que me faz entrar no reino dos céus, mas é o fazer a vontade de Deus. A vontade do meu Pai que está nos céus, disse Jesus. Aí precisamos conhecer qual é a vontade de Deus. Precisamos entender qual é essa vontade para nos submeter a ela, nos sujeitar a ela. Qual é a vontade de Deus para mim, para comigo, para com a minha vida? Para que então eu me sujeite a ela, obedecendo a esse Deus. Para que então eu possa entrar no reino dos céus e viver o reino dos céus aqui, agora. Mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esta é a condição para entrar no reino dos céus. Não é o muito dizer Senhor, Senhor, mas é o obedecer, o viver uma vida de obediência a Deus, a palavra de Deus. É isso que nos caracteriza como súditos deste reino dos céus, que é de Deus. Mas como saber a vontade de Deus? Paulo, escrevendo aos crentes em Roma, no capítulo 12, tão conhecido, no versículo 2, ou por que não citarmos o 1, que é um complemento do 2, onde Paulo diz: rogo-vos pela compaixão de Cristo, que apresentei os vossos corpos a Deus em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos,
pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto com raciocínio, culto com razão, com entendimento, sabendo o que estamos fazendo, para quem estamos fazendo, por que estamos fazendo esse culto. É um culto com entendimento, não é um culto desembestado, sem saber o que se está fazendo, a razão do que se está fazendo, não. É um culto com inteligência. E ele diz, e não vos conformeis com este mundo. Não tome a forma desse mundo. Não se modele conforme este mundo. Não se pinte em conformidade a esse mundo. Mas transformai-vos. Essa transformação tem que partir da pessoa. Tem que partir do indivíduo. Transformai-vos. Eu tenho que querer ser transformado. Eu tenho que desejar a transformação. Eu tenho que buscar os meios de Deus para eu me transformar. Uma vez que o meu entendimento foi renovado. Antes o nosso entendimento era obscuro. Como Paulo escreveu aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 4, no versículo 4, onde ele diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não venham a crer e a luz do Evangelho não resplandeça sobre ele. O Deus deste século, o diabo, ele cega a mente da pessoa, ele atinge o cérebro, para que a pessoa, ouvindo a palavra, ela não venha a entender a palavra, mas ela venha a permanecer na incredulidade. Porque se a pessoa não crê, não tem como a luz do Evangelho resplandecer sobre ela. Então ela fica com o entendimento obscuro para as coisas de Deus. Mas para mim, para você, para nós, que uma vez o Evangelho pregado, nós cremos, e a luz de Deus resplandeceu sobre nós, agora com o nosso entendimento renovado, mente renovada, não mais aquela mente velha, aquela mente voltada para as coisas desta vida, do mundo, mas agora uma mente renovada em Cristo Jesus, que é a imagem de Deus. Temos que nos transformar. Renovai-vos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entendimento, mente renovada. Não temos que nos conformar com este mundo, tomar a forma, viver com uniforme com este mundo, trazer em nós, em nosso corpo, em nossa imagem, a imagem mundana, não! Mas agora com o entendimento renovado, pelo Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Uma vez que a luz desse Evangelho resplandeceu sobre nós,
Agora nós temos que transformar-nos para que então venhamos a experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para conosco. A vontade de Deus para com o homem. Ela é agradável. Ela é boa. Ela é perfeita. A vontade de Deus para conosco, ela nos agrada. Ela é perfeita. Ela é boa. Mas só pode experimentar qual é a vontade de Deus o crente transformado, o crente que não se conforma, que não toma a forma desse mundo, mas que se transforma pelo entendimento agora renovado em Cristo. Então Deus lhe revela a sua vontade. Ele passa então a conhecer qual é a vontade de Deus. Muitos crentes nunca se transformou. Por isso que eles trazem em seus corpos a forma desse mundo, a imagem mundana, através das vaidades, do sensualismo, das pinturas. Eles trazem em seus corpos a imagem, a semelhança deste mundo, menos a de Deus. Eles tomaram a forma do mundo. Nunca desejaram se transformar. São crentes velhos. Tanto tempo na igreja, velhos de idade, mas que nunca sentiram a transformação de Deus. Por isso que eles nunca conheceram qual é a vontade de Deus na sua vida para com a sua vida. Porque eles nunca se deixaram envolver pela palavra de Deus. Então eles têm se conformado, vive a vida velha, vive a vida em igualdade com este mundo, de maneira que não se vê diferença nele ou nela. Traz em si o retrato deste mundo. Mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação, entendimento renovado que você agora sabe, conhece a palavra de Deus e o que ela quer de mim e de você. Você se transforma, deixa a palavra te mudar, te transformar, você aceita tudo aquilo que a palavra impõe para você. Aí Deus revela para você qual é a vontade dele. E a vontade de Deus para conosco, a vontade de Deus, acho que a principal das vontades de Deus, das muitas vontades de Deus para conosco, creio que esta é a principal dela. É onde Paulo escreve aos Tessalonicenses, lá no capítulo de número, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 3, onde Paulo fala aos Tessalonicenses qual é a vontade de Deus para eles, para nós, para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no versículo 3, Paulo diz: porque
esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esta é a primordial vontade de Deus na vida do homem e da mulher que aceita a Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. A santificação. Esta é a vontade de Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é a vontade de José, o pai terreno de Jesus. Mas ele deixou claro até nisso, diferenciando o seu pai José do seu pai Deus. Seu pai humano do seu pai divino. E a vontade a qual nós temos que nos sujeitar não é a de José, mas é a de Deus, do meu Pai que está nos céus. E a vontade de Deus, conhecida por aqueles que transformaram-se pelo entendimento renovado e agora sabem a vontade de Deus. E a vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Só pode entrar no reino dos céus pessoas dadas a esta vontade, a vontade de se santificar, de se reservar, de se guardar para Deus sem reserva. Essa santificação que Deus quer fazer em nós, pelo sangue de Jesus Cristo, é uma santificação completa. Não é uma santificação parcial. Não é uma santificação de uma parte do corpo e de outra não. Não! A santificação que Deus quer para nós é absoluta, é total, é plena, é completa. De tal forma que o mesmo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 23, ele diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente preservado irrepreensivelmente para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Santificação completa, total. Não é santificação no espírito, não é santificação na alma e no corpo, não. Como se estão vivendo hoje os crentes. Diz que estão santificados na alma e no espírito, mas o corpo são entregues à vaidade, à sensualidade, à carnalidade, ao mundanismo, se conformando com este mundo, se formando conforme o modelo mundano. Mas a santificação, que é a vontade de Deus para nós, ela é total, ela é no ser do ser humano, é na sua composição total, é no tudo, no espírito, na alma e no corpo, é na tricotomia do ser humano.
nas 3 partes em que ele se constitui, em que ele é formado. Hoje o corpo é entregue a todas as práticas de sensualismo, de mundanismo, de carnalismo, de vaidade. Menos para Deus, mas afirmam que são de Deus, que servem a Deus, que adoram a Deus, que vão para o céu. Mas a Bíblia diz que não. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, não é pelo dizer Senhor, Senhor, que vai para o céu, que vai entrar no reino do céu. Você pode dar todo o seu dinheiro, você pode dar todos os seus bens para Deus, mas se você não entrar pelo caminho do conhecer a vontade de Deus, e conhecendo esta vontade, que é a santificação no espírito, na alma e no corpo, você não vai entrar no céu. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em tudo. Os teus cabelos têm que ser santificados para Deus. O teu olho, o teu ouvido, teu nariz, tua boca, tua língua, tuas mãos, teu corpo, teus pés, tuas unhas. Tem que ser tudo santificado para Deus. Tudo é dele, tudo é para ele. Uma pitada de fermento leveda toda a massa. Se houver uma pitada do que é mundano em ti, tu está toda fermentado. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, toda a vossa alma, todo o vosso corpo, todo o corpo, tem que ser conservado, preservado, conservado, irrepreensíveis para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o vosso espírito, toda a vossa alma, todo o vosso corpo seja preservado, plenamente, seja plenamente conservado, pleno, total, absoluto, irrepreensíveis, corpo irrepreensível, alma irrepreensível, espírito irrepreensível, que não tenha nada pelo qual possa vir a ser repreendido naquele dia. É isso que os crentes têm dificuldade para aceitar. Eles entendem, mas eles têm dificuldade, porque eles não querem se transformar, eles não querem se regenerar, eles não querem voltar ao original, eles não querem voltar ao estado original. Eles querem que Deus os aceite como eles querem que Deus os aceite. Mas Deus não aceita. Há muitos crentes enganados dentro da igreja. Enganados porque querem ser enganados. Estão enganando a si mesmos.
achando que Deus está os aceitando, Deus o está agradando deles, quando o seu modo de vida está totalmente contrário à palavra de Deus, à vontade de Deus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis para o dia, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas os crentes não querem aceitar isso. Eles não querem deixar a vida velha, a vida do mundo. Eles não querem deixar a forma do mundo. Eles não querem tomar a forma de Cristo. Eles não querem se aperfeiçoar. E o mesmo Deus diz na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E esta é a vontade de Deus. Este é o querer de Deus para o crente, para aqueles que professam terem aceito a Cristo, aqueles que professam seguir a Cristo, estar em Cristo, aqueles que professam entrar no reino, ter entrado no reino dos céus, viver o reino de Deus, submissa ao reino. Tem que se submeter a esta vontade de Deus. Porque esta é a condição para entrar no reino do céu. Para participar, para ser reconhecido como súdito do reino dos céus de Deus, é pela vida de obediência aqui, nesse mundo mau, cruel, pecador, pecaminoso. Mas o mundo olha para você, irmão, irmã, e vê que você tem a vida diferente. Você vive a vida natural de Deus. Você não se mescla com as coisas deste mundo. Para ser diferente, não. Ser diferente é ser natural. Ser diferente é viver a vida original de Deus. Isso é ser diferente. É aceitar a regeneração de Deus. Ser regenerado. Regenerado quer dizer trazer de volta aquilo ou aquele que sofreu degeneração, deterioração. Isso é ser regenerado. É trazer de volta ao estado original aquilo que sofreu degeneração, deterioração. E pelo pecado, o ser humano tem se degenerado, deteriorado. Por isso que Jesus veio para trazer o homem ao estado original, para trazê-lo de volta à imagem de Cristo, que é a imagem de Deus no homem.
Porque o homem se deteriorou e vai se deteriorando a cada dia, trazendo em si a imagem do mundo, do pecado, do mundanismo. Mas Jesus veio para nos regenerar e nos trazer de volta ao estado de Deus, ao estado original de Deus. Aí nós nos transformamos. Agora, com o entendimento renovado, nós nos transformamos. Não nos conformamos com este mundo, não tomamos a forma deste mundo, mas nos transformamos. Que para isso, para que esta vontade de Deus no homem e na mulher seja concretizado, foi que Jesus deu uns para pastores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, que é a estatura de Deus. Então Jesus veio para isso, para nos levar de volta à imagem de Deus, à estatura completa de Cristo. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor. Muitos me dirão naquele dia. Que tristeza. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Você está vendo, irmão? Que o simples fato de se fazer milagre, de falar em línguas estranhas, de expulsar demônios, não é condição de salvo. Não é condição de alguém que entrou no reino, que está no reino dos céus. Talvez a gente vê pessoas aí expulsando demônio, falando línguas estranhas. E logo nós julgamos que aquela pessoa é homem, é mulher de Deus. E pode não ser, irmão. Porque o simples fato de falar em língua, o simples fato de profetizar, irmão, o simples fato de profetizar, o simples fato de expulsar demônio, de fazer milagres extraordinários, como a gente vemos tanta pessoa aí falando que nas suas igrejas acontecem milagres extraordinários, desqualificando até a igreja dos outros, dizendo que é na dele que acontece milagre, e você vê o povo sendo levado totalmente uma vida nada diferente do mundo. Isso não é para nos surpreender, irmão. Porque isso não é condição de alguém que vive o reino do céu, que vive no reino dos céus, não. O poder está no nome de Jesus. É no nome de Jesus que está o poder. E é o nome de Jesus que essas pessoas expressam, que essas pessoas clamam.
Mas essas pessoas, elas não vivem no reino dos céus. Elas nunca entraram no reino dos céus, porque elas não fazem a vontade de Deus. Não vivem uma vida de santificação. São religiosos. Pessoas que frequentam igreja. Pessoas que dizem Senhor, Senhor, Senhor. Mas a sua vida, seu modo de vida, nada difere do mundo, das pessoas do mundo. Mas eles fazem milagre, falam língua, profetizam. E naquele dia, muitos crentes, a expressão aqui não é pouco. Jesus diz que muitos dirão para ele que fizeram tudo isso no nome de Jesus. E Jesus vai dizer abertamente para esses crentes: nunca vos conheci. Não sei quem é vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Uma outra verdade aqui, irmão, que a pessoa mesmo praticando iniquidade, que a iniquidade é pecado, é o pecado. Pessoas praticando pecado, irmão, ela pode fazer milagre. Ela pode falar em língua, ela pode profetizar, ela pode operar maravilhas. Porque é no nome de Jesus que ela invoca. É o nome de Jesus que é glorificado. Mas isso, essas condições, não é garantia de entrar no reino do céu. Não é garantia para entrar no reino dos céus. Mas a obediência, o fazer a vontade de Deus, que é a vossa santificação, santificação no espírito, na alma e no corpo, que nos garante o direito de entrar no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: que tristeza, fazia tanto na igreja, profetizava a beça na igreja, era profecia para todo lado, em todos os cultos, tinha profecia daquela pessoa, era uma pessoa tida como profeta, mas a vida era torta, mundana, no pecado, fazia milagre, maravilhas, expulsava demônio, mas vivia uma vida de pecado, vaidade, mundanismo, vivia em conformidade com este mundo, nunca se transformou. Mesmo tendo o entendimento renovado, essa pessoa não quis se transformar. Jesus veio, lhe clareou o entendimento, a luz resplandeceu sobre esta pessoa. Seu entendimento foi aberto para as coisas de Deus. Ela passou a entender as coisas de Deus, mas ela nunca se transformou. Ela não queria se transformar. Ela queria ser igual à atriz, ao ator. Ela queria ser igual ao seu personagem favorito da televisão, do mundo. Menos querer ser parecido com Deus, trazer em si a imagem de Deus. Mas fazia milagre, profetizava, expulsava demônios, mas era no nome de Jesus. E o nome de Jesus tem poder, irmão. O meu pecado não invalida o poder que há no nome de Jesus.
E Jesus dirá abertamente: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quantos dentro da igreja assim, irmão? Quantos pastores, quantos em cima do altar desta maneira, dessa forma? Quantos crentes estão dessa maneira? E não precisa de revelação, irmão, de visão para ver. Nós vemos a olho nu pessoas de vida que nada difere do modo de vida do mundo, daqueles que não são crentes, que nunca aceitaram Jesus. Nada difere, é tudo igual, parecem a mesma coisa. Nunca se transformaram, nunca conheceram a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas fazia milagre, profetizava, expulsava demônio. Que tristeza, irmão. Que tristeza. Para finalizarmos, Pedro escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 1, Pedro diz, capítulo 1, versículo 15: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Está aí, irmão. Santidade em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. No espírito, na alma e no corpo. Tem que ser santo. Separado para Deus. De Deus. Sem reserva. E os crentes não querem isso. Eles não aceitam. E não aceitam quem prega ou quem ora contra isso. Aí eles atacam. Sobe no altar para atacar o irmão. Por contrariá-los nas suas práticas mundanas, vaidosa, que Deus condena e que eles sabem que Deus condena. Mas por ser o pastor, a mulher do pastor, a mulher do obreiro, o obreiro, eles têm o altar para subir a hora que quiser e usar o tempo para atacar o irmão. Porque estão atacando as práticas mundanas que eles vivenciam. Mas eles não querem a santidade de Deus. Santidade em toda a vossa maneira de viver. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. O reino do céu já está entre nós. Viver o reino do céu é viver submisso, em obediência a Deus. Se sujeitar ao reino, ao rei desse reino, que é Deus. É viver para Deus. É tomar a forma de Deus e não do mundo. É se transformar dia a dia, até chegarmos à estatura completa da medida de Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Que Deus nos dê a paz, que Deus nos guarde, nos segure. Nos sustente pelas suas mãos. Oh, aleluia. Que nos segure com as suas mãos de poder.
E como diz a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, na primeira carta, no versículo 18: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E na primeira carta de São João, no capítulo 2, no capítulo 3, melhor dizendo, no versículo 3, primeira epístola de São João, capítulo 3, versículo 3: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Glória a Deus. Deus em Cristo Jesus te abençoe e te dê a paz. Glória a Deus. Amém, Jesus.